Olá, pessoal, tudo bem? Bom, eu vou fazer aqui a correção da nossa segunda lista de exercícios, que foi a lista sobre estrutura atômica. A primeira questão, ele fala assim: um átomo possui 49 prótons e 66 nêutrons. Determine o seu número atômico e o seu número de massa. Bom, o número atômico de qualquer átomo é sempre igual ao seu número de prótons. Logo, se esse átomo possui 49 prótons, então o seu número atômico também será 49. Agora, como a gente faz o número de massa? O número de massa a gente consegue tirar pela relação A igual a P mais N, sendo A o número de massa, P é o número de prótons, portanto 49, e N é o número de nêutrons, que é 66. Se a gente somar 49 mais 66, a gente vai achar 115 de número de massa, tá certo? Segunda questão. Um íon de carga -1 possui 35 prótons e número de massa igual a 80. Determine o seu número de elétrons e o seu número de nêutrons. Bom, ele está dizendo que tem um determinado íon, que eu vou chamar de X, e tem carga -1. E esse íon, ele tem número de prótons igual a 35. Então, o seu número atômico é igual ao seu número de prótons, que é igual a 35. E a massa desse íon é igual a 80. Bom, aqui a gente já consegue tirar o número de nêutrons dele, usando a mesma relação A igual a P mais N, só que agora o A é 80, o P, que são os prótons, são 35, e aí eu consigo descobrir o N. Colocando o 35 para o outro lado, ele vai subtraindo, então eu vou achar aqui, para este átomo, 45 nêutrons. Agora, como eu acho o número de elétrons? Se ele está na forma X menos, porque ele tem carga -1, isso significa que ele ganhou um elétron. Se o número atômico dele é 35, quando ele está na sua forma neutra, ou seja, sem carga, ele tem 35 elétrons. Porém, esse sinalzinho de negativo aqui diz que ele ganhou um elétron, portanto, ele vai ter uma quantidade de elétrons igual a 36, ou seja, 35 mais 1 devido ao sinalzinho negativo que ele está carregando, certo? Questão número 3. Um íon de carga -2, então agora a gente tem um íon que ganhou 2 elétrons, possui 36 elétrons. Então, essa é a quantidade de elétrons que ele tem. E 45 nêutrons, então ele tem 45 nêutrons. Determine o seu número de prótons e o seu número de massa. Bom, nesta questão ele fez o contrário, ele disse quantos elétrons o íon possuía. Então, essa quantidade de 36 elétrons aqui já é considerando as duas cargas negativas. Então, se eu quero saber quantos elétrons o X sem carga vai possuir, eu tenho que descontar essas duas cargas negativas que ele apresentava com os 36 elétrons. Logo, o X ele vai ter 34 elétrons, 2 a menos. Por quê? Porque o 36 equivale a ele já com as duas cargas negativas, tá certo? Então, se ele vai ter 34 elétrons na sua forma neutra, isso significa que o número de prótons e o número atômico dele tem que ser 34. E agora, como eu descubro a massa, mesma relação, A igual a P mais N, eu sei que ele tem 34 prótons e ele tem 45 nêutrons. Logo, ele vai ter 79 de número de massa, tá certo? Questão número 4. Um íon de carga +3
Então, agora nós estamos falando de um átomo que perdeu elétrons. Possui 13 prótons. Então, se ele tem 13 prótons, esse também é o número atômico dele. E 14 nêutrons. Determine o seu número de elétrons e o seu número de massa. Aqui, os 13 prótons estão se referindo ao átomo neutro, tá certo? Então, se ele teria número atômico 13, na sua forma neutra, ele tem que ter 13 elétrons. Porém, se eu vou retirar 3 elétrons desse átomo, porque ele está aqui com a carga mais 3, isso significa que ele perdeu 3 elétrons, então a sua quantidade de elétrons tem que ser igual a 10, tá certo? Como que eu acho o número de massa? A igual a P mais N. Eu sei que ele tem 13 prótons mais 14 nêutrons. Então, o seu número de massa é igual a 27. Questão número 5. Considere um átomo cujo número atômico é igual a 12. Então, este também é o número de prótons desse átomo. E apresenta 14 nêutrons. Seus números de elétrons, prótons e de massa são, respectivamente. Bom, considerando que esse átomo está neutro, 12 também tem que ser o número de elétrons dele. E aí, a massa eu vou descobrir aplicando A igual a P mais N. Então, eu vou ter 12 mais 14, que é o número de nêutrons. Então, este átomo possui 26 no número de massa. Logo, ele possui 12 elétrons, 12 prótons e massa 26. Questão número 6. Para os íons abaixo, indique o número de prótons e elétrons, classificando como um cátion ou um ânion. Bom, como eu acho o número de prótons? É só eu olhar o número atômico do átomo. Então, o cobalto, ele tem 27 prótons. E o seu número de elétrons? Aí eu tenho que considerar a carga. 2 mais significa que ele perdeu 2 elétrons. Logo, ele tem que ter 25 elétrons. Por sua carga ser positiva, a gente está falando aqui de um cátion. Letra B, F-, ele tem 9 prótons. A carga negativa significa que ele ganhou 1 elétron, logo ele terá 10 elétrons. E, nesse caso, estamos falando de um ânion. Letra C, Sb51. Ele terá 51 prótons. Como a gente está ali com uma carga 4+, isso significa que ele perdeu 4 elétrons. Logo, 51 menos 4, nós teremos 47 elétrons, sendo um cátion. E a letra D, o N7, ele terá 7 prótons, carga negativa 3-, significa que ele ganhou 3 elétrons. Então, ele tem 10 elétrons e a gente está falando aqui de um ânion. Número 7. Complete a tabela abaixo com as informações dos quadros em branco. Aí, ele tem aqui 4 elementos químicos, algumas informações preenchidas e outras faltando. Primeiro elemento, o Ba, que é o bário, tem massa 137 e 56 prótons. Se ele tem 56 prótons, ele também precisa ter 56 elétrons. E como eu acho o seu número de nêutrons, eu vou usar A igual a P mais N. Só que aqui eu tenho a massa, que é 137, e tenho o número de prótons, que é 56. 137 menos 56, esse átomo tem 81 nêutrons. Mn, ele tem 25 prótons, logo, ele tem que ter 25 elétrons, e ele deu aqui o número de nêutrons. Então, para eu conseguir achar a massa, é só somar prótons mais nêutrons. 25 mais 30, a gente vai ter 55 na massa do manganês. Terceiro, o Bi, que é o bismuto.
Ele deu que ele tem 83 elétrons, logo, ele tem que ter 83 prótons, e ele deu o número de nêutrons 126. Para eu achar a massa, 126 mais 83, eu vou ter 209. E o último, o FM, ele deu a massa e os elétrons. Próton é a mesma quantidade dos elétrons, porque esse átomo está neutro. E para eu achar a quantidade de nêutrons, basta eu diminuir 257 menos 100, então eu tenho 157 nêutrons. Tá certo, gente?